Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes de hoje, transmitido pela Vibe Mundial Astral TV, no programa Madrugada Astral e também, se você quiser assistir os episódios do Carreira e Suas Vozes Web, dá uma entradinha lá nos meus canais do YouTube e Spotify, que você vai encontrar entrevistas fantásticas. Aliás, eu recebo aqui hoje nos estúdios da Vibe Mundial um escritor mirim. Olha que coisa mais linda. Ele já está realizando o sonho de muito adulto por aí, né? Francesco Infantozzi, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer é meu de estar aqui, né? Que nesse lindo, estúdio. que gostoso, fico muito feliz, viu? E o pai coruja dele, que é o Ricardo Infantozzi, ele é gerente de produtos PMO, e ele participou de todo o processo desde a ideia inicial até o lançamento do livro. Francesco, conta para mim uma coisa. Por que você quis fazer um livro? Então, eu quis fazer esse livro para ajudar as crianças que estavam hospitalizadas. Mas aí um dia você acordou e falou assim, eu vou escrever um livro, foi isso? Pode dizer que sim, É. é. E como é que o papai entrou nesse processo? Então, ele entrou quando eu falei que queria escrever um livro, né? Aí a gente começou a gerar as imagens com inteligência artificial. Por exemplo, a gente começou com essa daqui, ó, do Egito. Só que aí a gente teve que fazer várias vezes para ficar no ponto ideal, né, que a gente queria da imagem. Então me conta uma coisa. Aí- O seu livro ele é sobre, A história das civilizações. chama-se A História do Mundo pelos Olhos de uma Criança, em que o autor é o Ricardo Sabadin Infantozzi. Para Na você, verdade, o Francesco é o autor. eu falei Ricardo? Nossa, vocês não são nada parecidos, né? Ele é focinho seu, né? Você é focinho dele, você é a cópia exata do papai. É o Francesco Sabadin Infantozzi e o pai dele é o Ricardo. Eu já entrevistei os dois, eles são uma dupla fantástica, né? Lá no meu canal do YouTube você encontra a entrevista. Ricardo, eu quero que você fale como que foi esse processo. Ele chegou para você e falou que queria escrever um livro. A partir daí, como que ele começou a colocar as ideias no papel? Antes de chegar nas imagens, né? Esse processo é bem interessante, porque é o resultado de anos de leitura. Não? Então, nós lemos todas as noites, tal, e ele sempre escolhe a história das civilizações, a história dos impérios antigos, como tema da leitura daquela noite. E aí um dia ele falou, pai, eu quero escrever do meu jeito, né? Eu quero mostrar, né, para as pessoas aquilo que eu sei e tal, né? E aí ele tomou essa iniciativa, eu falei, tudo bem, pode escrever e tal, mas como para quem a gente vai distribuir, para que público, né? Aí ele disse que ele queria distribuir esses livros para as crianças hospitalizadas. Além disso ser muito emocionante, né? Porque ele pensou no outro primeiro antes de pensar nele. Quando você falou que ele queria trazer a história do jeito dele, ele mudou a história de alguma maneira? Ou ele colocou na visão de uma criança mesmo? Porque a gente vê que tem várias imagens aqui que foram até construídas por você e depois você ensinou ele, né? Exatamente, Pois é. O livro é colorido e tem ilustração feita em inteligência artificial. Exato. Conta o processo. Então, a escrita, a única exigência que nós fizemos dele é que a escrita fosse manual. Então, ele pegou um lápis, pegou o papel e escreveu todo o livro manualmente. Para depois de concluído, aí que nós passamos para o computador. Quem digitou? Eu digitei uma parte, ele digitou outra, e foi assim, a mãe fez a revisão ortográfica, e aí, a partir da história montada, né, e aí isso que eu acho que é interessante do livro, porque é contado com palavras mais simples, mais adequadas para as crianças da idade dele. E a relevância dos fatos, isso que é muito engraçado também, né?
Porque às vezes aquilo que é importante para um adulto é diferente para uma criança. Exatamente isso que eu queria te perguntar. O que é que muda na visão de uma criança? Basicamente, aquilo que transforma. Ele se fixou em querer contar, querer transmitir situações de transformação. Então, coisas que hoje em dia nós ainda somos impactados. Uau, que legal. E eu acho que isso é que impressionou ele. Então, eu quero que você conte, Francisco. Claro. Qual foi essa passagem no livro que você trouxe para o livro que mais te transformou? Então, Qual que é a passagem que mais você se recorda, que mais você gosta de falar sobre o livro, além do Egito? Eu acho que seria os 3 povos norte-americanos. É? Uhum. O que os 3 povos norte-americanos têm? Os incas, astecas e maias, eles têm mais mistério do que o próprio Egito, pode-se dizer. Porque, mesmo eles sendo mais recentes, nós temos poucas informações sobre eles, porque geralmente, pelo que eu lembro que eu vi num documentário, eles colocavam o tesouro deles e as inscrições que eles faziam em cavernas, só que ao longo do tempo essas cavernas começaram a ter gás venenoso e isso impediu muitas pessoas de conseguirem ter acesso a esses lugares, esses as cavernas, lugares. porque o ar era tóxico, então eles não podiam entrar lá. Sim. Mas é muito apaixonante te ver e ouvir você falar, né, para quem está só nos ouvindo na rádio, dessa construção que você fez. Então, a partir das histórias que o papai e a mamãe contavam à noite para você, tipo Sim. aquela, conta uma historinha para mim hoje. Ai. Você foi aprendendo para Uhum. que você, aos 9 anos de idade, você também possa passar para as pessoas, para as crianças que estão lá nos hospitais. E você, eu quero saber de você uma questão. Eu fiquei sabendo que você já foi numa dessas entidades. Qual foi a entidade? Foi lá no GRAC, né, que distribui 100 livros para as crianças. Acho que foi 40, né, pai, que eu autografei. E os outros ficaram lá E os para outros serem 60 entregues. ficaram lá para serem entregues, né? E um recado que eu queria deixar para essas crianças, se elas puderem assistir, depois que elas saírem do tratamento, saiba que nada é impossível com 3 coisas: dedicação, paciência e perseverança. Você pode fazer o que quiser, até um livro. Exatamente isso, né? Até porque muitos que estão lá ficam pouco tempo, alguns ficam mais tempo. Então, eles vão ter tempo para poder. E o tempo aí é um tempo que parece que não passa, né? Então, eles precisam de entretenimento. E pode ler lá dentro do GRAC? Claro, claro. Eu só não pude entregar para as crianças que estão lá na internação, porque elas estão mais sensíveis, né? Mas elas não só podem, como devem ler mais, né? Mesmo estando hospitalizadas, isso não dá motivo para parar de ler e de estudar. Por isso mesmo que lá também tem a escola móvel. Ah, é? Que legal. Então, os professores também vão até lá para poder ensinar para eles. Sim. Falando em professores, eu quero que você diga qual foi o que os seus professores falaram para você quando você chegou lá com o livro debaixo do braço e falou: "Ah, tia, eu lancei meu primeiro livro". Como é que foi? Então, né, quando eu ia mostrar para a professora, meu pai não deixou ainda mostrar para as crianças, o porquê eu também não sei, mas aí eu tive que colocar o livro assim no blusão, né? Fiz assim, aí eu entreguei para a professora. Eu falei assim: "Ô, Pro, lê e vê o que você acha". Eu escrevi esse livro. Aí, depois de um tempo, ela leu e me devolveu o livro com um bilhetinho dizendo que ela estava muito orgulhosa de mim. Que legal, né? Até porque
acredito que você já levou o livro publicado ou você levou a prova para ela ler? Eu acho que eu levei a prova, né, pai? Levou a prova. Porque a capa, eu queria saber de você, a capa também foi criada por vocês na inteligência artificial? Sim, Sim. tanto a capa contra a capa. Olha, que show, que graça. Tem vários personagens aqui da história que ele conta. Tem o faraó do Egito. Esse daqui é você? Era pra ser, né? Mas sou eu embonecado. Não sei nem se essa palavra que legal, existe, né? mas... Dentro da trend dos bonequinhos, ele trouxe ele embonecado. Depois tem o astronauta e tem os outros povos aqui também, né? Eles estão com uma espada na mão. Aham, Você fala de guerra aqui? falo. O que você fala sobre a guerra? Falo da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Como elas geraram. E na sua visão, o que é a guerra? A guerra é uma coisa muito besta, né? Que os políticos acabam fazendo por poder ou por interesses. Tanto religioso quanto de poder mesmo. E também é um negócio que é uma crueldade muito grande e que tem que deixar de existir. Sabe que, ouvindo você falar, eu me lembrei de uma situação na faculdade em que eu fiz uma segunda faculdade quando eu fiz a migração de carreira, que foi a Faculdade de Relações Internacionais, e eu era aluna do deputado Pedro Dalari. Na época, ele trouxe um jornalista do New York Times para falar sobre o impacto do avião que caiu em Nova York. Qual? Você não tinha nascido ainda, mas foram 2 aviões que foram projetados nas torres do WTC, lá em Nova York. As gêmeas? Do ataque Isso, terrorista? das Torres Gêmeas, o ataque terrorista. E aí, ouvindo o jornalista falar em inglês, eu fui lá no palco em inglês e perguntei até quando nós precisamos passar por a questão da guerra, perder pessoas que amamos, ou então mandar os nossos filhos para as guerras, porque isso é uma questão de crueldade muito grande. E eu ouvi do jornalista que eu estava repetindo a fala da ex-ministra Margaret Thatcher, que era ex-ministra da Inglaterra. E eu percebo que em muitos momentos o ser humano ele não presta atenção para o lado ser humano, e sim, como você falou, do poder, né? Porque é muito legal ter dinheiro, é muito legal ter poder. Só que pra tem que poder- aprender a administrar. Exatamente. Na sua visão de uma criança de 9 anos, como, na sua visão, você pode mudar o mundo hoje? Então, essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque O que você precisaria saber para mudar o mundo? eu precisaria saber Sobre que situação? O que te impacta em mudar o mundo? Hoje, se você pudesse mudar só uma situação, qual você mudaria? eu mudaria o problema das guerras. O problema das guerras, né? Porque é muito cruel, né? Então, mas como sem ter uma lâmpada mágica do Aladim? Quem sabe, de repente, né, a gente pode trazer uma situação que desperte, que seja um bálsamo no coração dos políticos, das pessoas que são os dirigentes dos países e que precisam fazer uma gestão mais humanizada para que isso não aconteça, né? Porque, independente de falarmos idiomas diferentes, somos todos seres humanos, somos todos irmãos, né? De um mesmo planeta, né? E isso é muito complicado, né? Ricardo, como foi para você levar os livros para dentro do GRAAC e fazer essa ação? Como que foi por trás disso, esses bastidores? Olha, eu diria que foi um tapa na cara, porque ao longo de todos os meus anos de vida, eu nunca tinha tido a motivação de fazer uma ação social, né? E ele, com tão pouca idade, nos fez nos envolvermos para viabilizar isto, né? Então, nós montamos uma vaquinha virtual para arrecadar valor para isso, né?
Então, ele falou que eu não deixei ele falar para os alunos, né, da escola dele, né, porque, na verdade, a gente estava preparando junto à escola o lançamento do livro. E a escola se comprometeu a fazer isso, foi feito a semana passada. E assim, nós arrecadamos mais valores que possibilitaram a entrega para o HC, né, com a venda dos livros lá na escola. Esse valor foi revertido para isso. Então, assim, essa mobilização em torno de uma ação social foi um aprendizado de outro mundo, né? Entender aquilo que estava envolvido, as etapas a serem cumpridas para que a gente não violasse até mesmo, né, a imagem das crianças que estão lá internadas, né? Então, tudo foi um aprendizado muito grande. Isso é interessante para você aprender, Francisco. Por que que o papai não deixou você levar? Não é porque o papai estava segurando. Também é, né? Porque quando a gente vai fazer um lançamento, a gente não pode ficar mostrando. Se é uma surpresa, a gente não pode ficar mostrando para todo mundo antes da gente poder fazer o lançamento. Então, esse é o seu primeiro, né? Eu acredito que existam outros livros aí, né? Que você já... Uau, mais 2 livros? Aham. Sobre o que são os livros? Poesia e narrativa de aventura. Poesia E narrativa de aventura. e narrativa de aventura. Um é de poesia e o outro de narrativa de aventura? Sim, o de poesia só falta revisar e editar. O de narrativa de aventura ainda falta terminar os rascunhos, que são bastantes, porque eu pretendo que ele tenha entre 120 e 210 páginas. E revisar e editar. Uau, ele já tem tudo planejado, organizado, estruturado, né? Essa daqui tem 56 páginas. Voltando um pouquinho ao assunto da ação social, Ricardo. Como foi para você ver o olhar das crianças e qual foi a reação das crianças ao receber de uma criança um livro de presente nesse momento tão delicado? Olha, também foi um aprendizado muito grande de ver a alegria das crianças em estarem lá. Quando você vai visitar um lugar de tratamento, um lugar onde as pessoas estão ali adoentadas, né? A percepção que você tem é que você vai encontrar pessoas debilitadas, tristes, né? E não, elas são crianças em qualquer lugar. Então, elas estavam lá na brinquedoteca, jogando videogame, brincando no escorregador e jogando joguinhos de tabuleiro e vinham lá e conversavam com ele. Pois é. E foi assim, a tristeza parece que é dispersada pela esperança de ficar boa. Então, elas estavam tão estimuladas lá que eu até perdi no Dedobol de 3-1. 3-1! Isso é fantástico, né? Me conta uma coisa, as crianças já sabiam que elas iam ganhar um livro seu? Ou era surpresa? Acho que não. Elas ficaram sabendo no dia mesmo. No dia. Até porque a criança fica muito excitada, né? Quando sabe que vai ganhar um presente e que uma outra criança está indo lá para poder visitá-la, né? Você está colocando esse livro à venda onde, Ricardo? O livro ele está à venda pelo Clube de Autores, né? Que ele foi uma publicação independente, né? Então, nesse clubedeautores.com.br você pode acessar e comprar o livro, né? E se divertir muito com ele. Olha, pelo que eu tô dando uma folhada aqui, tem tantas histórias que a gente aprende quando a gente é criança na escola e depois na faculdade. Eu vi também a questão da história internacional, né? Tem aqui o Egito e seus faraós, a Grécia e a cultura, o Império Romano, Marco Polo e o comércio no Oriente, as grandes descobertas. Quero saber de você, jovem escritor. O que você aprendeu escrevendo esse livro? Você quer saber?
como quero. eu aprendi ou o que eu aprendi? Como é uma coisa, o que é outra. Então fala as duas pra mim. Então, eu aprendi coisas novas que eu não sabia. Na verdade, não sabia, não. Eu não tinha prestado atenção quando eu tava lendo o livro mesmo. Aí, quando eu tava escrevendo, que eu comecei a prestar mais atenção, né, na escrita e tal, eu vi coisas que tinham passado despercebido por mim. E o que eu aprendi com isso? Uma coisa que eu aprendi escrevendo, mas não que foi de conteúdo, né? Foi que nada é do nada. Nossa, até rimou. O que nada é do nada? Então, é que você não chega lá falando assim, eu vou escrever uma coisa. Pronto, ó, 3 palavras. Tá pronto. Não é assim. O processo de criação do livro, de escrever à mão, de poder fazer as fotos, Sim. tudo é muito demorado. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? Eu demorei 1 ano para escrever esse livro, mas eu não quero desmotivar ninguém a escrever, tá? Eu quero muito pelo contrário. Pelo contrário, porque eu também, como curadora e coordenadora editorial de mais de 12 livros que já passaram de coautores na minha mão, muitos livros a gente leva até mais tempo. O seu foi 1 ano, tem gente que leva até 2 anos, 3 anos, né? Para desengavetar aquele projeto da gaveta, né? Tirar, né? Abrir aquela gaveta, abrir aquelas trancas, né? Tirar todos os medos que as pessoas têm de escrever, né? Você tinha algum medo quando você estava escrevendo? 2. Quais? O primeiro, de meu livro ir para um como é que se diz? Para um buraco que ninguém lembrasse? Não, para O que você quer dizer? Para o quê? Para uma... Eu não sei como é que se diz isso, mas Para uma situação em que você não fosse reconhecido? Não, mas fosse para um escritor muito conhecido que rejeitasse meu livro. Um avaliador. Entendi. Uma pessoa técnica que pega seu livro na mão E fala assim, não tem o mesmo olhar de uma criança de 9 anos. E fala assim, isso aqui tá errado, cai fora. Entendi. Até porque escrever é um ato de encantamento, né? A gente se apaixona por aquilo que a gente escreve, né? Então é muito gostoso. Eu abri numa página aqui na 44, que deve ser você pintando. Quem é ela? Olha o quadro aqui. A Mona Lisa, né? E a história da Mona Lisa, ela está no Louvre, né? Mas ela foi raptada. A pessoa queria levá-la de volta para a Itália, porque entende que a Mona Lisa era para ficar na Itália. Então, ela é um personagem muito conhecido, né? E quando a inteligência artificial começou a entrar nas mídias sociais, muita gente pegou o quadro da Mona Lisa e fazia ela sorrindo, né? Ou dando tchauzinho. Então, a Mona Lisa é bastante conhecida. Francesco, eu fico muito feliz com a sua vinda aqui, com tudo que você trouxe. A gente aprende muito, né? Que os sonhos de criança, eles existem sim. E foi exatamente isso que você permitiu, tanto você quanto a Thelma, né, Ricardo, de darem asas aos sonhos de uma criança. É extremamente importante a gente ouvir o que a criança, não só a criança interior que a gente tem dentro da gente, mas os nossos filhos em casa, o que eles querem. Porque se você não tivesse dado ouvidos e nem atenção, papai, eu quero escrever um livro. Vai escrever um livro com essa idade. Se você não tivesse dado a devida importância para esse projeto, ele não estaria aqui hoje. E você não estaria sentado aqui comigo hoje. Então, esse seu olhar, essa sua visão estratégica de vamos ver onde isso vai dar, chegou na publicação do livro. Parabéns. Obrigado, mas eu queria dizer que essa é outra característica dele. Se eu tivesse dito que, não, isso não vai funcionar, ele continuaria indo em frente. Parabéns por ser um serzinho tão determinado assim, porque eu também era assim quando criança. O não para mim era um caminho a ser superado, né? Aquele bloqueio que colocam que eu tinha que pular aquele bloqueio para poder chegar onde eu queria. E isso que é importante. Então, eu agradeço os dois pela vinda. Ricardo, o pai orgulhoso, e o Francesco, o escritor mirim, que estão aqui hoje na minha frente e que nos enchem de orgulho. Não só o pai, a mãe, como a mim também. Quero dar os parabéns para você
Obrigado. pela sua determinação. Muito obrigada por estar aqui hoje, viu? De nada. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes com mais surpresas.